Epístola aos Hebreus, capítulo 11, leremos os versos 17, 18 e 19. Considerando que hoje é, de acordo com o calendário presbiteriano, Dia do Homem Presbiteriano, e dando continuidade à nossa série de reflexões intitulada Pela Fé, vamos refletir um pouco a respeito de um episódio muito significativo da história do patriarca Abraão. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 17. Vamos ler juntos esses 3 versos? Vamos lá? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meus irmãos, Abraão é um personagem bíblico cativante. A sua história mexe com a gente. A sua história nos emociona. A sua história nos motiva. A sua trajetória nos inspira. Não é verdade? Deus chamou Abraão e disse para ele mais ou menos o seguinte: Abraão, você vai ser diferente. Abraão, você vai ter um comportamento diferente dos demais. Abraão, eu quero que você saia da estabilidade da cidade e que você se dirija para uma terra que eu vou lhe dar. E olha, Abraão, eu também garanto para você uma grande e abençoada descendência. Abraão deveria trocar o conhecido pelo desconhecido e ver a sua recompensa naquilo que não viveria para testemunhar, a saber, uma grande nação, um grande povo. Apesar da ausência de detalhes, de muito planejamento, de garantias, Abraão, de acordo com o verso 8º do capítulo 11 de Hebreus, partiu sem saber aonde ia. Abraão reagiu, respondeu à palavra de Deus com obediência, com prontidão, com disponibilidade, com coragem. Além da promessa de terra, Abraão recebeu também a promessa de uma grande e abençoada descendência. E isso se cumpriu na vida dele, não obstante a sua idade avançada, não obstante a esterilidade de Sara. Deus deu a Abraão, aos 100 anos de idade, de forma fantástica, de forma espetacular, de forma miraculosa, o aguardado e sonhado filho da promessa, que recebeu o bonito nome de Isaque, cujo significado é riso. Demorou, porém a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. E aqui nós já temos condições de aprendermos algumas lições importantes. Fé, prezados irmãos e irmãs, tem mais a ver com maratonas do que com corridas de 100 metros rasos. Fé relaciona-se mais com uma longa jornada numa mesma direção do que processos rápidos, instantâneos e abruptos. Acontece que depois dessas coisas, depois que Isaque nasceu e cresceu, Abraão recebeu uma ordem de Deus absolutamente incompreensível e aparentemente ilógica. O Deus que deu o filho para Abraão exige, requer agora que aquele menino seja oferecido em holocausto. Por ocasião de sua vocação, como bem afirmou o teólogo Gerhard von Rad, por ocasião de sua vocação, Abraão precisou abandonar o seu passado.
Agora, com essa exigência, Abraão parece que precisa abandonar o seu futuro. Com a desconcertante ordem dada a Abraão para sacrificar seu filho Isaque, como Deus vai cumprir a promessa de torná-lo pai de uma numerosa e abençoada nação? Outra pergunta: será que Abraão vai permanecer fiel, íntegro e obediente a Deus diante da exigência de um sacrifício tão custoso? Bem, esse texto apresenta-nos a natureza radical da verdadeira fé. Apresenta-nos as suas altas exigências e as suas bênçãos incomparáveis. Diante do que foi dito até aqui, eu queria conversar, refletir com vocês acerca do tema predicados da fé verdadeira. Em primeiro lugar, a fé verdadeira caracteriza-se por obediência. Mesmo diante de uma orientação absurda, ilógica, Abraão resolveu obedecer. De acordo com o texto de Gênesis, Abraão acordou cedo naquele dia. Às vezes, quando a gente não quer fazer alguma coisa, se nós temos condições, a gente enrola na cama, não é mesmo? Esperando para que alguma coisa aconteça, a fim de que aquela atividade não seja realizada. Abraão acordou cedo, de madrugada, ou seja, o homem queria obedecer a Deus. Abraão prepara tudo para a viagem, bem como para o holocausto. O holocausto é aquela modalidade de sacrifício onde a vítima é completamente queimada cerimonialmente, como expressão de dedicação e consagração integrais ao Senhor. Abraão preparou o seu animal, chamou 2 de seus servos e chamou também a Isaque, seu filho querido. Antes de sair para a viagem, Abraão cortou a lenha para o holocausto e depois de tudo pronto, a viagem começou. A distância entre Berseba e Moriá é cerca de 80 quilômetros. Para dar conta de para dar conta de sair de um lugar e alcançar outro, são necessários cerca de 3 dias de viagem. No mundo e na literatura bíblica, 3 dias constituem um período de preparação para algo muito importante. No 3º dia de viagem, Abraão vê aquilo que ele não gostaria de avistar. No 3º dia de viagem, Abraão avista os cumes do Monte Moriá. Naquele instante, Abraão dá uma ordem. Ele diz para seus servos: fiquem aqui, eu e o menino vamos prosseguir, nós vamos sacrificar ao Senhor. E havendo adorado, de acordo com o verso 5º do texto de Gênesis 22, voltaremos para junto de vós. Você consegue compreender o que aconteceu com Abraão naquela ocasião? Abraão recebeu de Deus 2 orientações, 2 palavras que parecem não se harmonizar, que parecem ser excludentes. Entretanto, considerando que ambas as palavras procedem de Deus, Abraão crê naquilo que recebeu do ser divino. A primeira certeza que Abraão tem é que ele teria posteridade através de Isaque. A segunda certeza que Abraão tem é que Deus estava requerendo o sacrifício de Isaque naquele momento. As coisas parecem não se harmonizar. Todavia, em vez de discutir, em vez de especular, em vez de relativizar, Abraão resolveu obedecer. Com Abraão a gente aprende que nem sempre a gente tem todas as respostas para todas as perguntas. A gente não precisa entender todas as coisas antes. Às vezes a fé exige um passo dessa natureza. É preciso obedecer.
A expectativa do patriarca era que, de alguma forma, ele e Isaque voltariam juntos daquele sacrifício. O que fazer quando eu estou no meio de problemas e de períodos incertos? O que fazer quando eu não sei direito o que fazer? A resposta é obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Como bem afirmou o teólogo alemão, só posso aprender o que é obediência enquanto obedeço, e não ao fazer perguntas. É só na obediência que eu posso conhecer a verdade. Como anda o seu compromisso com Deus? O quanto obedecer a Deus é algo importante na sua rotina, no seu planejamento, nas suas finanças. Você leva a sério essa história de obediência a Deus? Abraão levou isso a sério. Em segundo lugar, o segundo predicado da fé verdadeira é a prioridade. Abraão deu para Deus o seu melhor. A narrativa de Gênesis 22 é apressada até o verso 3º, insinuando uma espécie de agilidade. Porém, a partir do verso 4º, a narrativa desacelera. É como se o narrador tivesse acionado o recurso do slow motion. E a gente consegue assistir a cena assim com muitos detalhes. Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou uma carga sobre Isaque, seu filho, o que sugere que ele não era uma criança, mas já um mocinho. Abraão, por sua vez, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Que importante lição esse texto nos ensina. 2 vezes, nesse trecho de Gênesis capítulo 22, nós lemos que pai e filho caminhavam juntos. Pai e filho caminhavam juntos. Pai e filho devem caminhar juntos, mesmo nos momentos de provação. Pai e filho devem caminhar juntos, mesmo nos momentos de adversidade. Pai e filho devem caminhar juntos nessa estrada da obediência. Filho de crente aprende a ser crente com o pai e com a mãe. Filho de crente aprende a ofertar e a dizimar com o pai e com a mãe. Que tragédia é quando um filho aprende a beber, a se embebedar com o exemplo de seu pai. E infelizmente histórias dessa natureza, de pai e filho se embebedando juntos, ocorrem aos montes, para a desgraça e tragédia da sociedade. O filho do crente deve aprender a temer a Deus com o seu pai, com a sua mãe. Pai e filhos caminhavam aqui juntos. Enquanto caminham, Isaque, que não era bobo, pergunta: pai, estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E essa pergunta, que tinha tudo para ser desconcertante, para deixar Abraão calado ou com vergonha, faz com que o patriarca dê a seguinte resposta: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Repare que Abraão acredita na providência divina. Nos versos 9 a 14, a narrativa oferece os preparativos com uma dramática e angustiante exatidão. Abraão é descrito construindo o altar, ele coloca a lenha, ele amarra Isaque, ele coloca Isaque em cima do altar, ele estende as mãos, ele toma o cutelo, ele aponta a faca para o seu filho, e no momento exato em que estava para desferir o golpe mortal, o anjo do Senhor o interrompe, dizendo: Abraão, Abraão. E o patriarca respondeu: eis-me aqui. Essa resposta de Abraão não ocorreu pela primeira vez aqui.
quando chamado por Deus, quando a palavra do Senhor se dirigia a Abraão, ele respondia dessa forma. A resposta que ele dá aqui era do seu feitio: eis-me aqui, Senhor. Abraão estava disponível e pronto para obedecer a Deus. Repare que Abraão não disse: espera um pouquinho, anjo. Ou, olha, eu preciso terminar uma atividade e depois que eu concluir eu falo com você. Abraão não reage dessa forma, ele reage com prontidão e com disponibilidade à palavra de Deus. Depois de interromper o golpe, Deus diz a Abraão aquilo que encontramos no verso 12 do capítulo 22 do livro do Gênesis: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. A intervenção de Deus, tão dramática e instrutiva, revela que Deus não queria um sacrifício humano e que aquilo tudo foi de fato um grande teste. Abraão mostrou que ele realmente temia a Deus, e temer a Deus é honrá-lo. Temer a Deus é reverenciá-lo como soberano, como superior, é confiar nele e obedecê-lo sem questionamentos ou reservas. Um verdadeiro adorador de Deus não retém dele aquilo que ele pede. A fé entrega o seu melhor para Deus. O que você tem entregado para o Senhor? O que você oferece a Deus? É o melhor do seu tempo? É o melhor da sua energia? É o melhor das suas emoções? O Senhor quer que a gente entregue para Ele o nosso melhor. A terceira e última lição que aprendemos com essa passagem é a lição da provisão. Diz a Escritura que Abraão, quando ergueu os olhos, avistou atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos, de modo que o patriarca tomou aquele animal e ofereceu aquele animal em holocausto ao Senhor, no lugar de seu filho Isaque. Feliz da vida com o desfecho daquela história, Abraão denomina aquele local de Jeová Jirê, que significa o Senhor proverá. Esse texto trata do retrato de um servo obediente que, tendo adorado a Deus com muita fé, recebeu no final desse processo a provisão de Deus. Nós devemos crer na providência do Senhor. Nós precisamos crer na provisão de Deus. O Senhor haverá de nos sustentar como sustentou até aqui. Essa deve ser a fé do crente, daquela pessoa que confia em Jesus Cristo. Ademais, o texto também possui uma clara relação com a doutrina da expiação. Esse texto contém o primeiro registro bíblico de um sacrifício substitutivo, e ele é usualmente interpretado pelos cristãos como fazendo referência a um tipo de Cristo, ou seja, toda essa história aqui aponta para o que ocorreu no Calvário há 2 milênios atrás. Da mesma forma que Abraão estava disposto a entregar o seu próprio filho, o Senhor também estava disposto a entregar o seu filho para a nossa redenção. Como bem afirmou o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Há também quem veja a relação entre a submissão de Isaque, a submissão de Jesus, enquanto foi ultrajado, humilhado e morto injustamente. Meus irmãos, apesar de o texto se ocupar principalmente com a fé de Abraão, a performance submissa de Isaque também se configura para nós como um grande exemplo e lição. Contudo, lições não podem nos salvar. Nós não precisamos apenas de lições.
Nós não precisamos apenas de bons exemplos. Nós, pecadores perdidos, precisamos de um Salvador, que é Jesus. A pessoa que está se afogando numa piscina não precisa receber um manual de natação. Ela precisa de um resgatador, ela precisa de uma corda, ela precisa de uma boia. Jesus é o nosso resgatador, que veio ao mundo para viver e morrer por nós. Jesus é o nosso Salvador bendito, que cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar, e é aquele que reivindicou para si nossos pecados, a fim de que nós, pela fé, reivindiquemos para nós a sua justiça. Meus irmãos, com base na morte de Jesus, Deus decidiu, declarou e prometeu nos isentar de nossa dívida contra Ele, cancelar nossos pecados, e a morte de Jesus faz isso da seguinte forma: o Deus que decidiu não usar nossos pecados contra nós, decidiu, porém, usá-los contra seu Filho na cruz. Você já se rendeu ao Senhor Jesus? Você crê que Jesus viveu no seu lugar e morreu no seu lugar, a fim de você ser reconciliado com o Senhor? Essa é a sua fé. Você tem essa fé verdadeira, que caracteriza-se por obediência, prioridade e crença na providência do Senhor? A minha oração é para que você realmente confie em Deus, se entregue a Ele e tenha essa percepção bíblica e santa de que o Senhor dirige a nossa vida, dirige os nossos passos. Que o Senhor abençoe você e a sua casa, que o Senhor abençoe essa igreja poderosamente em nome de Jesus.